Olá a todos e todas, aqui quem fala é o professor Luiz Paulo, certo? E a intenção é produzir uma série de vídeos, tá certo? Mostrando como a gente pode aplicar a matemática em algumas situações, tá certo? Então, essa aqui é a primeira oficina, né? E o tema dela é quantos grãos de milho há no pote. Isso, na verdade, esse problema de hoje é uma adaptação de um outro problema, tá certo? Que é uma metodologia que alguns ecologistas ou biólogos utilizam para contar animais num determinado lugar, tá certo? Por exemplo, contar a quantidade de peixes que tem em um lago, quantidade de animais numa reserva e por aí vai, tá certo? Então, esse problema foi uma adaptação. Se vocês precisarem na internet, essa é o nome dessa técnica, né, que eu vou aplicar aqui, chama técnica de captura e recaptura. Tá bom? Então vamos ver como se dá. Vamos supor hipoteticamente que em sua frente está um pote de milho, tá certo? E como estamos em quarentena, o tédio nos acompanha frequentemente. Então, como forma de nos entretermos, surge em nossa mente, né, a seguinte indagação: quantos grãos de milho há no pote? Tá certo? Então, tá aqui o pote, tá certo? Então aqui eu poderia muito bem chutar, tá certo? Eu poderia chutar, né? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia chutar e dizer que aqui tinha uma quantidade de milho, tá certo? Entretanto, nós vamos utilizar uma técnica de matemática para estimar, tá certo? A quantidade de milhos que tem aqui nesse pote, tá certo? Então, o que nós vamos utilizar aqui, na verdade, tá certo? É uma estimativa, tá certo? Então, nós vamos aqui, vamos utilizar aqui, né? Ó, vamos, aqui no caso, estimar, tá certo? Nós não vamos dizer exatamente, tá certo? Estimar a quantidade de grãos de milho no pote, certo? A quantidade de grãos de milho no pote, certo? E aqui destaca a palavra estimar, que quer dizer isso, que nós vamos tentar achar uma medida, né, que mais se aproxima da realidade, tá certo? Então a estimativa é exatamente isso, é você buscar uma medida que mais se aproxima da realidade. Então como é que funciona aqui a técnica, né? Certo? Então, da seguinte forma: inicialmente você pega o pote cheio de grãos, né? Conforme a imagem acima. E como a gente não sabe a quantidade de grãos, né? Vamos notar que este recipiente tem N grãos de milho, certo? De fato, né? Como é o que a gente quer saber, né? Então a gente vai colocar a variável N, né? Esse N aqui vai representar a quantidade de grãos de milho, tá certo? Então, vou notar bem aqui assim, tá certo? Que é o N, né? O Nzão maiúsculo. Representa a quantidade de grãos de milho no pote, tá certo? N aqui representa a quantidade de grãos de milho no pote. Ok? Então, a variável N aqui, né, vai ter esse significado. Ok? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar uma quantidade, né? Tá certo? Uma quantidade de grãos, né? E vamos marcar cada grão. No caso aqui, a gente utilizou uma tinta, né? Esmalte. Então a gente tirou uma porção daqui, né? Uma porção que está aqui embaixo, né? Tirei uma porção, tá aqui ela aqui, né? Certo? Tá aqui a porção.
E essa porção aqui, corresponde a essa mesma aqui, viu? Que a gente pintou, tá certo? Então, a variável Q, né? Aqui, o que é que ela representa? Então, a variável Q aqui representa, certo? Representa, né? No caso, a quantidade de grãos retirados, tá certo? A quantidade de grãos, a quantidade de grãos retirados do pote, certo? Então, nós tiramos aqui 116 grãos, né? E pintamos cada um deles, ok? Então, e agora? O terceiro passo agora foi o seguinte: vamos pegar esses grãos aqui, né? 116 grãos, devolver ao pote, tá certo? E mexermos, né? Misturar de formas que ele fique distribuído homogêneo, tá certo? Como assim? Isso quer dizer que eu vou misturar aqui, né? E esses grãos de milho que estão pintados vão ficar bem distribuídos aqui nesse pote, tá certo? Então, eu vou misturar até que fique homogêneo, ok? Muito bem. Quarto passo. Em que consiste o nosso quarto passo? Seguinte. O quarto passo, nós vamos agora retirar mais uma vez uma quantidade de grãos, tá certo? Você denota aí a quantidade de grãos, que nós vamos denotar por N aqui, tá certo? Eu vou tirar essa quantidade de N. E vamos contar os grãos pintados, que nós vamos denotar por Q, tá certo? Então, fui lá no meu experimento. Esse experimento aqui é real, tá certo? Eu fui pintando e real, eu coloquei lá realmente a quantidade de grão pintado e retirei novamente, tá certo? Então, esse experimento aqui é real, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? Então, agora nós fomos lá no pote, retiramos uma quantidade de N, né? Um exemplo, um punhado de sementes, de grãos, né? E aí nós vamos contar a quantidade de grãos, tá certo? E vamos contar a quantidade de grãos pintados, tá certo? Os grãos pintados são 13, tá certo? E o total de grãos que foram tirados foram 347, tá bom? Então, aqui, o nosso Q, né? Deixa eu apagar aqui. O nosso Q minúsculo, tá certo? Aqui é 13, tá certo? E o nosso N, né? Que é a quantidade de grãos que foram tirados, é 334, tá certo? Muito bem, então nós já temos esses dados aqui, né? Agora nós vamos utilizar o seguinte: com base em que, né, eu posso calcular a quantidade de grãos, né? Ou seja, estimar a quantidade de grãos. Então, com base em que conhecimento eu posso estimar a quantidade de grãos naquele pote? Então é o seguinte: nota o seguinte, que marcamos Q grãos, né, de um total de N, tá certo? O Q grãos aqui é lá o 116, lembra? E a razão, né, ou seja, a divisão que representa essa situação é Q dividido para N, Q sobre N, tá certo? Observe também que os Q grãos pintados, né, os 116 grãos que foram pintados, né, foram misturados aos demais que ficaram no pote, de maneira que eles ficassem distribuídos de forma homogênea, tá certo?
Então, significa que aqueles 116 grãos estão bem distribuídos lá no recipiente. Portanto, ao retirarmos uma certa quantidade de grãos do recipiente, a razão entre os grãos pintados Q, né, ó, que é a segunda retirada, e o total retirado N, é aproximadamente Q sobre N. Tá certo? Essa mesma razão aqui. Tá certo? Ou seja, não importa a quantidade que eu tire de grãos, né? Se eu tirar 2 punhados de grãos ou só um punhado de grãos, a razão entre os grãos pintados, né, e os grãos retirados vai ser sempre Q sobre N. Por quê? Porque os grãos pintados foram distribuídos de forma uniforme. Tá certo? Um exemplo, só um exemplo aqui, certo? Vamos supor um exemplo mais você entender aqui, tá certo? Então eu tenho água aqui, certo? E eu coloquei aqui nesses, vamos supor que aqui seja 4 litros de água, certo? Então aqui temos 4 litros de água. E eu coloquei aqui 1 quilo de sal, tá certo? Então eu coloquei aqui dentro, né? Foi colocado aqui dentro. Aqui, foi colocar aqui dentro, né? 1 quilograma de sal. Certo? Vamos mudar, vamos botar aqui 2 kg de sal. Tá bom? Então a razão de sal que tem aqui e a quantidade de água, a razão inicial é de 2 sobre 4. Se eu pegar metade da água aqui, né? Se eu pegar metade da água, então é 1 quilo de sal, né? Ó, que é metade, né? O sal está bem distribuído aqui dentro, né? Ele foi diluído. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, metade da água, então é como se fosse 1 quilo está aqui em cima e o 1 quilo está aqui embaixo, né? Sei lá como você tem a divisão. Então, e aqui metade da água é só 2 litros. Essas duas frações, elas são equivalentes, certo? 2 sobre 4 é igual a 1 meio. Por quê? Porque 2 é metade de 4 e 1 é metade de 2, certo? Então, é o seguinte, algebricamente temos o seguinte, ó, que a Q dividido para N é aproximadamente igual a Qzão dividido para Nzão, tá bom? E agora vamos resolver nosso problema, tá certo? Quais são os dados que nós temos, tá certo? Os dados. Vou botar aqui o vermelho que é melhor. Quais são os dados que nós temos? É o seguinte, o Q minúsculo aqui, né? Nós já aqui em cima, né? Ele vale 13. Esse Q minúsculo é a quantidade de grãos pintados na segunda retirada, tá certo? Então temos só um erro aqui mesmo, que é 300, desculpa, tá certo? N aqui, o total é 347, ok? Então, N aqui, né? É 347, tá certo? Errei, perdão. Então, esse Nzinho aqui, que é o N da recaptura, né? A minha segunda vez que eu tirei, é 347, certo? O Q, né? Quem é o Q? É a quantidade grande, né? Q maiúsculo, é a quantidade de grãos que eu pintei inicialmente, né? A amostra, que foi 116, tá certo? E o N é exatamente o que nós queremos saber. Então vamos utilizar essa expressão aqui, que é o seguinte, que Q minúsculo sobre N minúsculo é aproximadamente
o Q maiúsculo dividido para N maiúsculo, tá certo? Então vamos lá. Então vai ficar 13 sobre N, que é 347, que é aproximadamente, né? Lembrando que eu estou fazendo estimativas, tá certo? Tem aqui um recurso estatístico. 116 sobre N, certo? Aqui nós vamos resolver como se fosse uma regra de 3 simples, tá certo? Então é 13 vezes N, 13N. E 347 vezes 116 vai dar 40.252, tá certo? Quem é o N? N é aproximadamente, né, 40.252 dividido para 13, portanto, N é aproximadamente 3.096,30, por aí vai. Certo? Como a quantidade de grãos é uma quantidade inteira, né, um número natural, então nós vamos arredondar aqui para baixo, né, porque o décimo aqui é menor do que 5, né, então vamos fazer um truncamento. Então N é aproximadamente 3.096 grãos, ok? Muito bem. Qual é a pergunta que surge agora? Essa resposta, ela responde o nosso problema, certo? E aqui vários outros questionamentos, né? Será que eu misturei, né, bem misturado lá até que os grãos pintados ficassem de forma homogênea, certo? Então, a resposta, na minha opinião, é sim, né? Representa bem. Só que existem outras estratégias que eu posso fazer, tá certo? Eu posso fazer essa conta novamente, por exemplo, né? Aqui, essa primeira vez deu 3.096 grãos, né? Eu posso fazer uma outra conta de novo, sei lá, dá 3.200, né? E assim, aí eu fico com qual? Você pode pegar a estratégia, né? Na primeira, um exemplo, né? Eu posso tirar a média, tá certo? Pegar o N barra, né? N barra. Então eu fiz uma vez, né? Deu N1, né? Que é um valor. Eu fiz a segunda vez, deu N2, né? Aí eu posso dividir por 2, tirar a média, tá certo? Isso aqui é uma estratégia válida, tá certo? De aproximação de estimativa. Muitas vezes a gente precisa, meu povo, apenas de estimativa, não precisa ser o valor exato, não. E aqui no caso, essa situação, essa metodologia resolve bem, tá certo? Ao terminar o vídeo, convido vocês a resolver essas 3 questõezinhas aqui, tá certo? Bons estudos a todos e até a próxima.